E aí, moçada, sou eu, o professor Ferrari, e vim trazer para vocês algumas dicas, principalmente agora para os vestibulares do meio do ano. Vamos focar nos dois regionais principais aqui, a ACAF e a UDESC, né? Para a história, gente, uma das grandes apostas para esse ano é o assunto da Reforma Protestante. Por que nós estamos apostando nesse assunto? Porque esse ano nós comemoramos 500 anos do acontecimento da Reforma, que vai ocorrer lá em 1517 na cidade de Wittenberg, na Alemanha. O principal personagem, percebam que eu falei o principal e não o único, né? O principal personagem é o monge agostiniano Martinho Lutero. A gente tem como ponto de partida da Reforma a data de 31 de outubro de 1517. 31 de outubro é quando Lutero pregou as famosas 95 teses lá na porta da Catedral de Wittenberg, certo, gente? Então eu separei, na verdade, dois pequenos momentos para a gente falar sobre a Reforma. Nesse nosso primeiro momento eu quero falar um pouco com vocês sobre as causas da Reforma, tá? Como é um assunto muito importante, eu achei bom que a gente fale com um pouco mais de calma, certo? Então a gente tem que entender que o movimento reformista da igreja, ele não é uma novidade nesse momento, né? Muitos setores da sociedade, muitos setores dentro da própria Igreja Católica já pediam por uma reforma, né? Por um movimento que reformasse e que mudasse um pouco dessas velhas estruturas da igreja. Já há uns 2 ou 3 séculos, diversas problemáticas voltadas à corrupção da igreja, né, já vinham incomodando diversos setores e principalmente algumas ordens religiosas. Quando a gente pega os franciscanos ou os beneditinos, por exemplo, são ordens religiosas que já faziam voto de pobreza, pois contestavam a riqueza e o luxo da alta cúria da Igreja Católica, né? Então, na verdade, o Lutero ele vem como a ponta do iceberg de um grande movimento que já vinha há algum tempo pedindo por mudanças na Igreja, né? A gente também tem que entender que quando a gente fala de Lutero, nós estamos falando que ele é o cara certo na hora certa, né? Nós temos 100 anos antes, por exemplo, onde hoje seria a República Tcheca, um reformador chamado Jan Hus. O Jan Hus, um século antes, ele vai propor as mesmas coisas que o Lutero e ele vai ser queimado pela Inquisição. Então nós temos que entender que nós estamos falando também de um período agora, né, século XVI, onde a Igreja Católica está bastante enfraquecida. Então quando Lutero chega com o movimento de reforma, esse movimento vai cair como um raio. É importante também lembrar que ele vai ser protegido pelos príncipes eleitores alemães, então ele tem também uma proteção política e por isso que o movimento funciona muito bem, certo? Mas então quais são as 3 principais causas que é importante para você lembrar lá na sua prova, tá? Primeiro, a venda das indulgências, né? O que eram as indulgências, gente? Era a venda do perdão do pecado, né? Vamos lembrar que nós, apesar de ser já século XVI, ainda falamos de um momento eminentemente medieval, né? Então, nesse momento, é muito importante ainda a ideia do perdão do pecado, né? As pessoas buscavam isso, certo? E por conta de um processo histórico, né, que se acarreta lá desde o século XII, XIII, que vem com o surgimento da burguesia lá no renascimento comercial e urbano, havia uma corrente muito significante da Igreja Católica que vendia esse perdão, né? Então a venda, ou seja, o pagamento de um valor pelo perdão, é isso que nós chamamos de indulgências, né? Também é chamado de comprar um pedacinho no céu ou vários termos dessa forma, tá? Isso pode ser muito bem observado no filme Lutero, né? Filme de 2005, Lutero. Se vocês ainda não assistiram, também recomendo que assistam, vai ajudar vocês bastante a estudar esse assunto, né? Lá mostra, né? Lutero, quando ele vai para Roma, tinha quase que camelôs vendendo perdão, né? Então é um negócio bem visível na época e que incomodava uma corrente muito significativa da Igreja Católica, certo? Um outro problema também que havia na Igreja, que não era desse período, mas que vinha já se acarretando, é a chamada simonia. Simonia é a venda de cargos eclesiásticos, tá? Isso aqui também está ligado diretamente com essa ideia aqui, ó, da corrupção da igreja. Por quê? Nós temos que entender que hoje um padre, ou mesmo um pastor, ele tem muitos anos de estudo, né? Quando a gente pega, por exemplo, os papas, todos eles têm diversos doutorados, têm muito estudo, mesmo os bispos. A simonia é quando alguém comprava um cargo, né? Então o cara não passava por uma preparação acadêmica, ele não passava por uma preparação filosófica e muitas vezes não tinha nem mesmo o dom. Então quando ele assume aquele cargo, ele é despreparado e ao invés de ser uma pessoa que realmente quer fazer aquilo, vai se aproveitar daquele cargo para ganhar vantagens pessoais, né? Então é claro que isso aqui aprofunda a questão da corrupção, certo? E também aqui, ó, como eu estava falando, a corrupção, que nós temos 3 principais tipos. A corrupção moral, né? Então a gente vai ver
diversos padres e bispos envolvidos em escândalos sexuais, em escândalos voltados a bebedeiras, orgias, né? O próprio tráfico de prostitutas dentro do Vaticano na época era facilmente observável, então nós temos uma degradação, uma corrupção moral nesse sentido. Uma própria corrupção espiritual, né, que pregava então que o perdão poderia ser comprado por meio financeiro, tá? E a corrupção financeira, né? Porque além desses três aqui, nós temos diversas outras práticas que visavam ganhar dinheiro, como por exemplo, a venda de relíquias, né? Então iam lá e vendiam o prego que pregou Jesus na cruz, né? Daí percorria a Europa, tinha uns 55 pregos que pregaram Jesus, tá? Ou então a coroa, o espinho da coroa de Cristo. Todas essas relíquias, isso era vendido com poder de milagre e diversas outras práticas que nós podemos aí imaginar. Então esses elementos, eles estavam deixando insatisfeitos uma parcela significativa da igreja, como eu já falei, inclusive o Martinho Lutero, né? Que então, por meio dos seus estudos, das suas viagens a Roma, ele vai formular as 95 teses e aí vai pregar elas na Catedral de Wittenberg e inicia aquilo que nós conhecemos como o movimento da Reforma, certo, gente? Por essa aula eu vou falar só isso aqui com vocês também, para a gente ir devagar, para a gente ir entendendo, mas fiquem ligados na nossa próxima aula que vão ser as consequências da reforma, certo? Espero vocês aí num outro momento com mais dicas aqui do professor Ferrari. Abraço!